dia. Eu vou propor algumas ideias para o debate que resultam de pesquisas realizadas para o IPEA, desde a época da Cátedra Florestan Fernandes para o Desenvolvimento, em 2009 e 2010, e essa pesquisa agora. Queria agradecer ao Alexandre, o Mídia, ao Roberto Pires, pela oportunidade de fazer essa pesquisa para o IPEA. Nessas duas pesquisas, nós realizamos uma reflexão sobre a transformação do Estado Democrático Brasileiro, sobre o antigo desenvolvimentismo e sobre as experiências desenvolvimentistas do leste asiático, observando os diferentes padrões de Estado. Isso nos levou a uma proposição sobre as possibilidades do desenvolvimento econômico e do retorno do desenvolvimentismo, tendo em vista as condições do Brasil e possivelmente de outros países periféricos. Tais possibilidades remetem a condições históricas, culturais e sociopolíticas, além de econômicas, que não serão realmente avaliadas, não é possível fazê-lo aqui, mas que são o pano de fundo implícito das proposições que farei sobre uma nova forma histórica e um novo significado para o desenvolvimento e também para o desenvolvimentismo e o Estado desenvolvimentista, atendo-me principalmente à discussão conceitual proposta. Eu trago então 6 proposições para o debate, por favor. E a primeira, uma negação, que nossa reflexão é no sentido de que, se buscamos conferir um novo significado para o desenvolvimentismo, isso nos remete a pensar o próprio desenvolvimento como processo de transformação social e o Estado. Nesse sentido, cabe começar com algumas questões centrais que nós podemos responder à luz da história do desenvolvimentismo no Brasil e possivelmente na América Latina. A primeira questão é, já que se trata de promover o desenvolvimento, pergunta-se: desenvolvimento para quê? Qual é o nosso propósito? Historicamente, as finalidades estiveram vinculadas ao aumento da renda, conforme a ideia de que um PIB crescente deveria servir aos nossos fins, prover oportunidades econômicas e de mobilidade social, resolvendo eventualmente todos os nossos problemas, o que se demonstrou uma mistificação ideológica. Segunda questão: desenvolvimento para quem? Presumivelmente era para ser para todos, só que não. Terceiro, qual desenvolvimento ou como desenvolver-se? Na prática, se tratou sempre do desenvolvimento capitalista, de acelerar a acumulação de capital em bases industriais e urbanas, sem outras considerações sociais e ambientais. Pois eu digo que essas respostas históricas não podem mais nos satisfazer. São insuficientes como motivação para a busca do desenvolvimento e não podem dar consistência a uma ideologia e, portanto, a uma mobilização de forças sociais capazes de realizar um destino nacional, qualquer tipo de desenvolvimento que seja. Essas respostas históricas não nos satisfazem porque estamos conscientes das perversões do subdesenvolvimento. A acumulação industrial promovida pelo Estado nos legou uma base produtiva e institucional fundamental para novas conquistas econômicas e sociais, fundamental para a construção da nação. Mas fez isso de modo perverso. Estruturou oligopólios centrados em grandes empresas transnacionais, consolidou nossa dependência tecnológica, acentuou a concentração de renda, excluiu dos benefícios do crescimento amplas camadas da população, promoveu diversos desastres ambientais e uma urbanização desordenada. Esses são os resultados do nosso desenvolvimentismo, que implicou um certo industrialismo, um Estado interventor, porém fraco, e um nacionalismo mitigado, porque não se constrói verdadeiramente uma nação. Os êxitos do desenvolvimentismo no leste asiático podem nos ajudar a compreender as limitações do Estado desenvolvimentista que existiu no Brasil e na América Latina, mas não podem ser realmente nossa referência para a construção nacional e o desenvolvimento. Foi o modelo do Estado desenvolvimentista japonês, anterior à guerra, proto-fascista, que serviu de base para as experiências da Coreia do Sul e Taiwan. O sucesso do Estado desenvolvimentista nos 3 países resulta de condições históricas e sociais, geopolíticas e internas muito peculiares. Constitui de fato uma verdadeira exceção o emparelhamento alcançado pelas 2 ex-colônias japonesas.
resultados que foram alcançados sob regime ditatorial ou lei marcial. A exclusão política completa dos setores populares permitiu jornadas extensivas de trabalho durante décadas, implicando um imenso custo humano em termos de opressão e privação de liberdade, mesmo com maior equidade distributiva. Ainda hoje, com padrões materiais nos níveis da OCDE, essas sociedades capitalistas do leste asiático são marcadas por uma competição exacerbada, vide a explosão da taxa de suicídios na Coreia, especialmente entre as crianças, e a falta de solidariedade marcada pelo fenômeno massivo da morte solitária dos idosos no Japão. Portanto, o velho desenvolvimentismo e o desenvolvimentismo do leste asiático são referências insuficientes e, pelo menos em parte, negativas. Temos também consciência, ou deveríamos ter, acerca do verdadeiro mito que constitui a ideia de desenvolvimento enquanto emparelhamento de níveis de bem-estar material e de produtividade na civilização industrial. A extensão dos padrões de produção e consumo do capitalismo ocidental é insustentável e suas consequências podem ser catastróficas. Não há lugar para todos os povos nesses padrões. Nem mesmo o crescimento do produto per capita ou da renda de cada indivíduo é uma medida verdadeira para as nossas realizações humanas. No entanto, esses padrões e a medida relativa do PIB per capita continuam sendo a referência para a busca desenvolvimentista de governos e ideólogos, como se o crescimento contínuo nos colocasse no caminho para o mundo capitalista desenvolvido. Apesar de falaciosa, a ideia dessa progressão permanece implícita na discussão nacional sobre desenvolvimento. Essa permanência do mito do desenvolvimento decorre, em boa medida, da naturalização das formas sociais capitalistas, que limita a criatividade dos agentes sociais na formulação de alternativas para a reconfiguração da sociedade. Ademais, as sociedades capitalistas desenvolvidas, o nosso referente implícito, também nos mostram o quanto a civilização industrial, mesmo em suas formas mais avançadas, falha em transformar o progresso material em liberdades substantivas e igualdade de oportunidades, enquanto promove estilos de vida que não permitem estender a realização das capacidades humanas em níveis tecnicamente possíveis e mesmo já alcançados no passado. Certamente me refiro à crise do estado de bem-estar social, à crescente desigualdade nessas sociedades, com o declínio da democracia. As formas institucionais existentes do mercado e da democracia são incapazes de alavancar o pleno desenvolvimento humano e de conter as tendências destrutivas do ponto de vista social e ambiental inerentes à acumulação capitalista e à sociabilidade mercantil. Segunda proposição é que se pode conceber uma alternativa. De fato, se impõe, em vista dessas considerações, que concebamos um novo significado para o desenvolvimento e o desenvolvimentismo. Levando em conta a história, temos de pensar a possibilidade de um novo desenvolvimento no plano conceitual e programático, tomando como referência as conquistas intelectuais do pensamento desenvolvimentista. Principal referência, Celso Furtado e Amartya Sen. Para que o desenvolvimento possa ser uma meta socialmente desejável e potencialmente realizável, é preciso encontrar novas respostas para as questões iniciais: para que, para quem e como realizar o desenvolvimento. A ideia do desenvolvimento vincula-se à realização das potencialidades dos membros de uma sociedade. Significa o desenvolvimento para o homem estender a satisfação de suas necessidades, manifestar suas aspirações e exercer seu gênio criador. Transcorre quando a acumulação do excedente conduz à criação de valores materiais e espirituais que se difundem amplamente na coletividade. Mais que transformação, desenvolvimento é invenção intencional em todos os campos da cultura, material e não material. Desenvolvimento implica a intensificação da criatividade, na mudança das técnicas e da organização social e política, com seus frutos convergindo para produzir e realizar um projeto de transformação social com o qual se identificam os membros da coletividade. O caráter endógeno desse processo corresponde à faculdade que possui uma comunidade humana de ordenar o processo acumulativo em função de prioridades por ela mesma definidas. Quais finalidades da coletividade e como poderiam ser definidas?
A melhor forma de dar consequência a essa ideia é promover a identificação e o atendimento das necessidades básicas da população. Como indica Furtado, a partir do momento em que se ordenam previamente as necessidades sociais a satisfazer, o problema do desenvolvimento deixa de ser o de maximizar uma taxa abstrata de PIB para ser o de minimizar os custos sociais requeridos para atingir os objetivos definidos, em termos de indicadores precisos, expectativa de vida, mortalidade infantil, tempo médio de vida escolar, incidência negativa de doenças mentais, atividade cultural, qualidade e quantidade da habitação, tempo e qualidade do ócio, tempo de trabalho não pago em transporte e assim por diante. O atendimento às necessidades básicas corresponde à expansão das capacidades humanas e é um caminho compatível simultaneamente com o mercado e a democracia, diferentemente do coletivismo burocrático e da ditadura desenvolvimentista, que também são formas de superação do subdesenvolvimento. Os fins, portanto, do desenvolvimento podem ser definidos sinteticamente como a emancipação humana ou a expansão da liberdade, de modo a ampliar a possibilidade das pessoas viverem de maneira satisfatória e realizadora, segundo suas perspectivas individuais e comunitárias. As capacidades humanas são tanto fins em si mesmas, quanto meios básicos para o alcance de outras metas, tais como gerar a produtividade ampliada, que é o fundamento do crescimento econômico, ou construir as instituições democráticas que ajudem a definir e levar o tipo de vida que temos razão para valorizar. É preciso buscar metas de desenvolvimento humano associadas ao desenvolvimento produtivo. E para subordinar o progresso material às finalidades de desenvolvimento humano estabelecidas pela coletividade, o desenvolvimento endógeno terá de confrontar o caráter destrutivo das relações capitalistas, o que só é possível com a organização da sociedade e o controle civil do Estado. Acerca da forma de estabelecer os consensos ou as metas de desenvolvimento, vale observar primeiro que somente escolhas sociais podem definir a verdadeira medida do desenvolvimento. A deliberação, discussão e intercâmbio de opiniões é fundamental para gerar um entendimento adequado sobre o que são as necessidades econômicas ou materiais da sociedade. É preciso aprofundar a democracia, para além dos mecanismos representativos, combinando formas de participação direta com mecanismos de deliberação para estruturar, realizar, avaliar e reformular políticas públicas. A promessa central da democracia é que homens e mulheres comuns terão uma oportunidade para se tornar maiores e mais livres, para viver uma vida que tenham razão para valorizar. A democracia não pode fracassar em traduzir a promessa da ideia de nação na realidade da capacitação e da oportunidade para os trabalhadores. Do contrário, a própria democracia não tem como subsistir. A democracia precisa do desenvolvimento. A crescente expressão política dos interesses populares poderá ser o contrapeso necessário aos grupos economicamente dominantes. A ideologia associada a um programa de desenvolvimento endógeno e a uma aliança de classes que lhe sirva de base é uma espécie de ideologia desenvolvimentista em que o progresso que se busca é medido explicitamente em termos de melhoria das condições de vida para todos os brasileiros. Um ideário progressista de uma perspectiva melhor para todos, ou seja, a possibilidade de assegurar as necessidades morais e materiais da vida, de trabalhar e de receber cuidados quando não se puder trabalhar, de engajar-se nos assuntos da comunidade, da sociedade e, enfim, de fazer nossas vidas algo que tenha valor aos nossos próprios olhos. Terceira proposição, além das bases ideológicas que referimos, as bases sociais. Desde logo, é preciso afirmar que trajetórias de desenvolvimento nacional e de construção estatal se definem no campo das relações de poder. Qualquer programa de transformação produtiva e social, com vistas à superação do subdesenvolvimento, deve ser precedido da definição das equações sociais e políticas capazes de dar sustentação. O programa do desenvolvimento endógeno e suas respectivas políticas implicam uma verdadeira tomada popular do Estado e a inversão de suas prioridades, desafiando interesses econômicos estabelecidos do grande capital e de grupos sociais privilegiados. Porém, o foco na expansão das capacidades humanas, por meio do alargamento da democracia, pode colocar o Estado em articulação com as lutas sociais e setores populares.
As bases sociais do desenvolvimento endógeno são reais no Brasil e possivelmente em outros países subdesenvolvidos, abarcando as classes trabalhadoras da cidade e do campo, inúmeros segmentos, operários industriais, assalariados urbanos e rurais, pequenos agricultores, trabalhadores sem terra, trabalhadores autônomos urbanos, trabalhadores com pequenos negócios, trabalhadores de serviços, além dos miseráveis do campo e da cidade, formam um conjunto de classes subalternas que são a base para uma política popular capaz de promover o desenvolvimento. A circunstância de que o desenvolvimento precisa ser sustentado por amplas forças sociais indica, de modo reverso, que o desenvolvimento precisa da democracia. O enraizamento social desse projeto diz respeito também ao Estado. A autonomia do novo Estado desenvolvimentista deve estar socialmente enraizada para que possa construir, junto com a sociedade civil, uma visão de futuro e uma estratégia de desenvolvimento, para que possa coordenar agentes produtivos, agentes econômicos para o investimento produtivo, para administrar os conflitos inerentes ao desenvolvimento e originar as instituições capazes de sustentar sua realização ao longo do tempo. Trata-se de um enraizamento democrático na sua forma e popular no seu conteúdo de expansão da liberdade. Requer-se a articulação do Estado com a sociedade civil, fortalecendo-a como parte do processo de construção das próprias capacidades